1964, O Elo Perdido, segunda parte. Início das atividades no Brasil. Todo começo é difícil. Capítulo 4. De acordo com o conhecimento que possuímos hoje, o início dos trabalhos dos serviços de inteligência tchecoslovaco no Brasil se deu na segunda metade de 1952. Vale a pena explicar como o primeiro departamento realizava suas missões em outros países. A Residentura, com a sua estrutura organizada, fornecia as melhores condições possíveis para os trabalhos dos agentes em determinado país. O residente, que no caso seria o representante do primeiro departamento oficial da Polícia Secreta no país estrangeiro, tinha como tarefa organizar e controlar a rede e o seu trabalho para o serviço de inteligência. Geralmente, a Residentura funcionava nos órgãos de diplomacia, comércio e cultura. No caso do Brasil, era na Embaixada da República da Tchecoslováquia no Rio de Janeiro. O Serviço de Inteligência Tchecoslovaco possuía várias residenturas como essa, em várias partes do mundo. É um fato surpreendente que um país tão pequeno, ou seja, 14 milhões de habitantes, pudesse realizar atividades de inteligência em uma escala tão grande. Mas, como já mencionamos antes, esse era o resultado das tarefas designadas por Moscou. Provavelmente foi o caso do Brasil. Mesmo já fazendo parte do bloco comunista após a Segunda Guerra Mundial, a Tchecoslováquia continuava a ter uma relação amigável com o Brasil. Os dois países mantinham relações diplomáticas, ao contrário do que houve com a União Soviética, com o qual o Brasil rompeu relações em 1947. No Rio de Janeiro, não havia só diplomatas tchecos, mas também vários representantes comerciais. Além disso, existia aqui um grupo relativamente numeroso de imigrantes tchecos e eslovacos. Vale a pena lembrar o mais famoso deles, John Anthony Bata, que construiu fábricas em quatro cidades. Tudo isso criou condições e possibilidades operacionais que, na época, os soviéticos não possuíam, como o reatamento das relações diplomáticas entre o Brasil e a União Soviética, que aconteceu em 1961, graças à grande ajuda da STB. Ver o capítulo 8º. Camarada Honza. Aqui tem a foto, né, de um rapaz. Posteriormente, que era um infiltrado, posteriormente ele veio a se chamar Tremi. Em agosto de 1952, Praga enviou para o Rio de Janeiro um oficial da STB que assinou seus primeiros relatórios com o codinome de Honza, mas usava também o codinome Tremi. Era oficialmente um diplomata, funcionário da embaixada, attaché das questões de imprensa. Com 27 anos na ocasião e barbeiro de profissão, ele não possuía nenhuma preparação para o seu novo trabalho, além de um curso de espionagem de 2 meses em um curto período de trabalho na Residentura em Roma. Estava na STB há menos de 2 anos e mal falava português. Porém, ele tinha coragem, recebeu a tarefa, estava determinado a cumpri-la e contava com a vantagem de ser membro do Partido Comunista desde maio de 1945. Chegou ao Rio de Janeiro como subtenente, porém, 2 anos mais tarde já havia sido promovido a tenente. O Rio foi o início de sua carreira de quase 32 anos na inteligência, encerrada em 1982 como coronel. Mais informações sobre ele, ver o nome Tremil. Na pasta pessoal do oficial encontram-se também as características e avaliações de trabalho escritas por seus superiores. Seu trabalho no Rio de Janeiro foi descrito da seguinte maneira pelo tenente Jezerski, em 1955.
Após adquirir uma prática parcial, foi enviado em agosto de 1952 para a residentura no Brasil. Cumpriu a função de residente até agosto de 1955. Durante 2 anos, esteve na residentura sozinho. Durante seu trabalho no estrangeiro, não recrutou nenhum agente, mas preparou o terreno para a aquisição de 2 figurantes, dos quais um foi recrutado pela Central durante uma viagem à Tchecoslováquia, ver capítulo 11º. E o outro foi recrutado logo após a partida do camarada Cadillac. Pouco a pouco, foi se aperfeiçoando na arte de escrever relatórios. Seus relatórios eram de valor, mas eram escassos. Avaliamos seu trabalho como residente como relativamente fraco, mas algumas bases para o trabalho de serviço de inteligência foram concluídas. O ponto mais fraco em sua missão foi a quantidade mínima de redes de contato. E é um pouco esquentado, entre aspas, mas possui senso de responsabilidade, é disciplinado e possui boa relação com a equipe de colegas de trabalho. O codinome Ierzerski ainda aparecerá em nossa história. As avaliações do trabalho do residente Honza, escritas na Central em Praga, levaram em conta e, inclusive, apreciaram o fato de que Tremil trabalhou durante 2 anos no Rio de Janeiro sozinho, como único funcionário do Serviço de Inteligência. Com base nos documentos, podemos fazer uma comparação com os dados de outras residenturas em ambos os continentes americanos, já no ano de 1956. Em Nova York, havia 7 funcionários de carreira da STB, ou seja, residente. Em Washington, 3. Em Ottawa, 3. Em Montreal, 3. No México, 2. No Brasil, 3. 2 oficiais e um criptógrafo. E na Argentina, 4. Honza partiu para o outro lado do oceano, conhecendo pouquíssimo do português, porém, meio ano depois já havia superado esse atraso, pois tinha talento para idiomas estrangeiros, como percebeu o oficial que o recrutou para o trabalho na MV, Ministério do Interior, em uma pequena cidade ao norte da Tchequia, em 1950. Os oficiais enviados, em seguida, tiveram uma preparação melhor nesse sentido, mas, como veremos mais adiante, essa não era a regra. Apesar dos fracos resultados, Trem, ou Honza, foi condecorado por seu trabalho no Brasil com a medalha pelos serviços prestados à pátria. A condecoração foi criada pelos comunistas em fevereiro de 1955 e devia ser concedida pelos esforços bem-sucedidos para aumentar a prontidão de combate das Forças Armadas, da segurança da República, assim como por atitude corajosa e iniciativa em combates que ajudaram a alcançar o sucesso durante a realização de tarefas em condições difíceis. Fragmento de disposição governamental, entre parênteses aqui. Condecorava-se, assim, membro das Forças Armadas e funcionários do Ministério do Interior. A proposta de entrega desta condecoração foi assinada em 2 de março de 1955. Logo em seguida de sua criação e antes do retorno do residente a seu país, conhecemos as circunstâncias de início do trabalho de Tremil no Rio de Janeiro, a partir dos documentos existentes na pasta de correspondência, ou seja, na pasta onde estão reunidas as correspondências entre a Central e a Residentura no Rio. A Central em Praga instruiu o subtenente para que assinasse seus registros e relatórios com o codinome de Honza, enquanto o órgão, por sua vez, assinaria Pavel. Em seguida, nas instruções foi escrito que o período para a legalização deve durar 1 mês, durante o qual o residente não realizará nenhuma atividade de serviço de inteligência. Aqui abre um parênteses. Esta frase está riscada, fecha parênteses.
O residente deve observar e formar sua própria opinião sobre seus parceiros de trabalho e funcionários da embaixada e deve também fazer um reconhecimento do ambiente, familiarizar-se com o trabalho oficial e formar um círculo de conhecidos entre os brasileiros e os compatriotas. Nas instruções, Praga também levou em consideração o seu fraco conhecimento da língua portuguesa, ordenando-lhe que, durante 13 meses, aprenda o português até um ponto em que tenha condições de ler jornais e conversar sobre assuntos comuns. O mais importante, entretanto, é de que maneira a central da STB em Praga determinou os objetos de interesse para o residente, ou seja, com o que deve ocupar-se. Na gíria da STB, trabalhar, entre aspas. Abram aspas. Para realizar as tarefas do serviço de inteligência, a residentura deve construir uma nova rede com o objetivo de adquirir informações secretas e confidenciais que contenham dados sobre a faixa de atividade e sobre a continuação da penetração das influências americanas no país, penetração dos monopólios dos Estados Unidos na economia brasileira, sobre os objetivos e intenções dos Estados Unidos no Brasil, fecham aspas. A tarefa seguinte da residentura deveria ser a busca de agentes para o trabalho contra os Estados Unidos, assim como a observação de membros da missão diplomática tchecoslovaca. Entre parênteses, seu comportamento, vida particular e a aquisição de informações, e a condução da rede de agentes entre a imigração tcheca e eslovaca no Brasil, com o objetivo de destruir as suas organizações, ou seja, agir com o objetivo de desintegrar esses ambientes. Isso é claro. Ainda não é tudo. Ronza também deveria concentrar sua atenção no Ministério das Relações Exteriores brasileiros, examinar a sua estrutura e organização, descobrir o máximo possível sobre os funcionários do Itamaraty, com atenção especial àqueles que trabalhavam com países de democracia popular e com a União Soviética. As tarefas também abrangiam a polícia e o exército, pesquisas científicas, ou seja, conhecer o programa nuclear, por exemplo, governo, membros do governo sob influência dos Estados Unidos e partidos políticos. Para facilitar o início dos trabalhos do residente, Praga lhe indicou alguns figurantes já conhecidos pela STB, nos quais valia a pena prestar atenção. No Rio de Janeiro já operavam alguns agentes tchecos, recrutados ainda na Tchecoslováquia pela STB, com base em sua ideologia. Esclareçamos já que esse tipo de agente, também chamado de colaborador ideológico, era geralmente um comunista ou alguém de fortes opiniões progressistas que decidiu colaborar com a STB, na maioria das vezes voluntariamente e sem pagamento, guiado por suas convicções. Nos documentos tchecos, esses colaboradores ideológicos eram definidos pela sigla IS. Eram simplesmente agentes e deveriam possuir seu, abre aspas, órgão condutor, fecha aspas, ou seja, alguém que lhes determinasse as tarefas, que lhes direcionasse e enviasse os resultados de seus trabalhos para a central. Enquanto Ronza não apareceu na embaixada no Rio de Janeiro, a utilidade desses IS era bastante limitada e às vezes inexistente.